muito bem-vindos à nossa primeira edição do podcast da FFT5 Essência Executiva. Eu sou Catarina Marcato, eu sou especialista em oratória e linguagem corporal e eu trabalho com a comunicação estratégica na nossa empresa, que é de desenvolvimento pessoal. Hoje eu tô com a Viviane Marcato. Hoje vai ser Marcato ou Marrese? Viviane Marrese. Viviane Marrese. Hoje eu tô com a Viviane Marrese. Ela é o meu outro braço aqui na FFT5 e ela trabalha especialmente com mulheres num projeto muito bonito de 50 mais. Então hoje eu vou entrevistar a Viviane para ela contar um pouco mais do que é o trabalho dela, como é a metodologia e como ela contribui para o mundo com o trabalho dela. Obrigada pela presença, Viviane. Me conta um pouco de como você começou, qual foi a sua trajetória e o que levou você a criar esse movimento, criar esse novo projeto. Tudo bom? Bom, faz muito tempo que eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. São 45 anos na área de recursos humanos e há uns 4 meses atrás eu estava buscando uma forma de desenvolver aquelas pessoas que têm capacidade, mas que não chegaram ao ápice da sua carreira, trazendo legado para aquilo que se faz. Então, eu busquei, eu comecei a procurar o que faria sentido para a minha vida. E aí, eu, num florescer, que é um retiro, onde a gente trabalha a psicologia sistêmica e trabalha as dores e trabalha muito daquilo que é a ancestralidade na nossa vida, eu tive a oportunidade de ouvir a minha mãe dizendo que todo mundo achava ela o máximo aos 85 anos. E ela se perguntou: e eu? O que eu acho? Ninguém me pergunta o que eu acho. E com essa reflexão dela, eu parti para a decisão final de qual seria esse meu projeto de final de vida, digamos assim. Digamos que eu tenha mais 20 anos de carreira. Pelo menos, no mínimo. Não, de carreira tudo bem, de vida Não, mais. mas é porque o que acontece? Eu tive uma carreira longa em recursos humanos, aos 55 anos eu mudei de carreira, então eu saí da área de recursos humanos e fui para a área de operações. Foram quase 10 anos, né? Em janeiro eu completo 65 e completo 10 anos dentro da área de operações. E eu queria um projeto onde eu deixasse o meu legado. Então, para onde vai o conhecimento que eu tenho? Como que eu vou deixar pessoas que conheçam da própria vida, não que saibam fazer coisas excepcionais, não passarem isso para adiante? Então, como vida, eu acho que a gente tem que deixar algo quando a gente morre, sabe? Não é. Eu trabalhei tanto, eu estudei tanto, eu desenvolvi tanta coisa que isso tem que ter um propósito, tem que ter um porquê, tem Senão que é ter muito uma vazio, né? utilidade. Sim. E aí eu comecei a conversar com muitas mulheres da mesma idade que eu e que passaram e que passam ainda pelo mesmo que eu. Você criou filho, você criou marido, você, né, acompanhou marido. Criar a gente não cria marido, mas a gente tem que, né, Mas cuidar. tem umas aí fora que criam. Eu não tive que criar o meu, mas tenho que cuidar muito. Então, você cuida de tudo. Você cuida do cachorro, papagaio, tartaruga, peixe, criança, equipe.
você vai sempre fazendo as coisas sem olhar para aquilo que importa para você. Você está sempre com o olhar no outro, você está sempre com uma preocupação que vai além daquilo que é o teu Teu propósito escopo. de vida. É um escopo muito amplo, né? É um escopo muito amplo de trabalho em todas as frentes. E aí tem uma hora que você descobre que você é muito boa em algumas coisas. E essas coisas nas quais você é muito boa, normalmente elas são únicas suas. E as pessoas não sabem usar o melhor delas para divulgar isso, para aplicar isso. E muitas vezes é tão comum na vida dessas pessoas ser excelente nisso que elas não se dão conta do valor que isso tem. Então, eu comecei a olhar para essas mulheres que estão com o ninho vazio, porque os filhos crescem e vão embora, aí a casa fica vazia, você fica batendo cabeça dentro de casa, porque assim, não tem nem com quem brigar, deixa eu fora do lugar, não sei o quê, arruma isso. Nem isso você tem para fazer, né? Então, eu comecei a olhar para aquilo que a gente faz no pós-carreira, na hora que a gente se aposenta, porque com 62 anos a gente se aposenta e vai fazer o quê? E tá muito bacana isso, porque as minhas mentoradas, elas estão com projetos incríveis e fazendo aquilo que elas gostam com um brilho no olho, com uma garra, com uma vontade. E a hora que eu começo a repetir isso, eu começo a lembrar de vários exemplos que estão acontecendo. Então, quando eu olho para mulheres que fizeram coisas incríveis ao longo da carreira ou ao longo da maternidade, cuidando de pai, mãe, organizando tudo que precisava ser organizado na casa, no trabalho, e você organiza a festa, e você organiza jantar, e você arruma a casa, e você tem gestão de empregados, e você faz um monte de coisa junto o com o tempo que vai passando muito rápido, que não te deixam parar para pensar no valor das coisas. Então, eu vejo algumas mulheres que hoje montaram aquelas empresas de organização de casa, né? Eu assisto aqueles programas de Eu TV, adoro. fico, Não faço eu metade, mas eu adoro. eu fico maravilhada quando eu olho aqueles lugares super bem arrumados e tal, e eu penso, eu vou contratar uma dessa para arrumar minha casa para deixar perfeita, porque não é um dom meu. E é uma coisa que, assim, você encontrar as coisas no lugar parece simples, mas olhar e ver aquilo absolutamente lindo, porque elas pegam um espaço que é só você colocar, ordenar por cor, ordenar por tamanho, ordenar Por categoria. de uma maneira que você olha para aquilo e você fala: "Tá lindo". Eu faço isso com os pensamentos das pessoas. Uhum. Sim. Então, aí a hora que a pessoa olha, ela fala: "Tá lindo". Sim. Tá lindo. Por quê? Porque quando eu faço, essa é a minha habilidade. É organizar o conhecimento das pessoas de uma forma que elas consigam tirar o melhor delas e que as pessoas olhem e falem, tá lindo, porque quando olha para a tua casa toda bagunçada, você não consegue achar bonito. Quando alguém que tem aquele dom vai lá, parece um toque de fada. Então, eu tenho esse toque de fada, mas para organizar os pensamentos e fazer com que esses pensamentos virem um projeto lindo. É. E aí pode ser um livro, pode ser uma nova empresa, pode ser um business que vai dar milhões, pode ser a criação de uma ONG. O que importa é que essa habilidade maior que você tem, esse seu dom que você desenvolveu tanto ao longo da vida, não morra só para você. Que
que você consiga utilizar, que você consiga ensinar para outras pessoas e que isso se perpetue. Você sempre teve esse tato, essa mão de fada mesmo para encontrar o melhor nas pessoas, tanto de habilidades quanto de personalidade, as qualidades mesmo, características da pessoa. Você sempre teve esse tato, né? Assim, para quem não sabe, nós somos sócias, mas nós somos mãe e filha. Então, eu vi mais do que qualquer pessoa, é, ela treinando pessoas e desenvolvendo pessoas. E eu sempre teve uma admiração muito grande da minha parte pela minha mãe, porque não só ela sempre fez isso muito de um lugar muito próximo do coração, de É. muito carinho, sabe? Realmente por acreditar nas pessoas, acreditar no melhor das pessoas, que elas poderiam se desenvolver. Quando estava a empresa inteira contra uma pessoa, você tinha o dom de virar e falar: não, mas essa pessoa ela tem isso, isso e isso que pode ser desenvolvido e desenvolver. E minha grande admiração sempre foi que anos, décadas depois, as pessoas continuavam mandando mensagem para você, É. sabe? E continuam mandando mensagem para ajudar a tomar decisões grandes de carreira, para pedir conselho, para agradecer, simplesmente ligar para agradecer, sabe? Então são coisas que tornam esse projeto tão forte, tão potente, que é porque é feito por você, é feito pelo seu dom, é o seu dom. É. Né? Esse é o seu dom que você foi treinando por muitos, muitos anos. E qual que eu acredito que seja uma das grandes sacadas aqui? Porque quando você fala sobre o que você é bom, o que as pessoas são boas, mas que foram ao longo da vida deixando em segundo, terceiro plano, porque tinha que cuidar de tal pessoa, tinha que cuidar de outra pessoa, e você acaba vivendo em função dos sonhos dos outros um pouco, ou melhor, do sonho do conjunto. É isso, é o sonho da família, é viver pela família. E não há nada de errado. Existe, tem que existir, e é lindo. Mas você é um ser humano antes disso. Então, o seu sonho como indivíduo, né? Você vai deixando isso em segundo, terceiro plano. E aí tem algumas camadas do porquê isso acontece. E o porquê as pessoas chegam hoje em você com essas dores latentes que você mesma estava vivendo. Porque, primeiro, que tem esse fator que é característico de seres humanos? Mas a gente sabe que com mulher é mais forte do viver pelo outro. Especialmente a partir do momento que você se torna mãe. Que Com não existe certeza. espaço para você mais, né? Porque isso é uma construção e até fica no nosso inconsciente mesmo de, não, mas o meu filho é a coisa mais importante da minha vida. E tem que ser, mas em alguns momentos tem que ser você também. Porque se você não estiver bem e estiver equilibrada, isso vai respingar nele também, por exemplo. Então, como você enxerga isso, Viviane, nas suas mentoradas? O como elas chegam e como elas estão agora nesse processo de essa visão do tempo em que elas talvez pudessem ter investido nelas mesmas e não apenas no conjunto, digamos assim, no outro. Elas veem isso hoje como tempo perdido? Ou como foi a oportunidade delas? Hum, eu acho que não vem como tempo perdido. E se começam a ir por esse caminho, né, eu tiro rapidamente desse caminho, porque não é por aí. Porque você não deixou de aprender. Eu ontem conversava com uma pessoa e sobre uma palestra que eu vou fazer, e o que eu dizia é o seguinte: eu não acho que nenhuma experiência tenha sido ruim, né? Então, como diria Elton Euler, é o que você precisava, Precisa, precisa, permite. permite, Pera, prefere. precisa, permite Permite e e prefere. prefere, Isso. né? Então, é o que você precisava, permitir e preferia, mas de verdade você teve experiências a partir daquilo que você vivenciou. E
quando me perguntaram, quando você começou do zero? Nunca. Eu nunca comecei do zero. Eu não recomecei do zero. Do zero só quando eu era bebê. Não tem recomeçar do zero. Por quê? Porque você tem uma experiência, você tem uma vivência, e aquilo, para o bem ou para o mal, sejam os traumas, sejam as alegrias, as experiências, elas vêm e elas te servem para algo. Então, com as minhas mentoradas, eu faço um processo que elas voltam no passado, elas resgatam aquilo que elas eram na infância, com aquela alegria genuína, e elas vêm trazendo, elas vêm reconstruindo essa história de uma forma positiva, de uma forma a valorizar o que foi feito e de uma forma que elas próprias consigam identificar suas forças. Então, é um processo estruturado, aonde eu utilizo todo o meu conhecimento de psicologia de desenvolvimento, que eu apliquei nas empresas para desenvolver grandes executivos durante toda a minha vida. E agora, e trainees, né, também, porque eu cuidei de muitos programas internacionais, de trainees, inclusive, e programas de desenvolvimento de altos níveis de liderança, e a gente pegava a pessoa de uma função para levar para outra. E agora a coisa é mais funda, porque agora entra um emocional importante, porque é um projeto cada um para si, não é dentro de uma cultura empresarial que você tem que adequar a pessoa àquela cultura para que ela faça determinada coisa de acordo com o pré-requisito de entrega da empresa, né? Então, assim, as pessoas elas têm as capacidades bastante limitadas dentro das empresas, porque dentro da empresa você tem uma cultura a seguir, que é óbvio que num processo seletivo bem feito, você traz a pessoa que tenha match com a cultura que vai se trabalhar. Mas isso não é uma tônica e não é 100% dessa maneira. A hora que você chega num determinado ponto da sua idade, você conseguir resgatar aquilo que é seu, de fato, para colocar no seu projeto, vai ser a tua empresa com o seu DNA. Então, ou vai ser o seu projeto com o seu DNA. Isso tem trazido uma alegria para as mentoradas, uma vontade de fazer e dar mais de si, e estudar mais, e aprender mais, e se desenvolver, que eu vejo isso como um impulsionamento para uma vida que vai durar muito mais. Porque quando você recobra a vontade de viver da maneira como eu estou hoje, como eu vejo a Leila, né? Que eu lembro da Leila, porque como a gente está num podcast e o projeto dela é o Papeando com Leila, Uhum. assim, é uma coisa impressionante, porque ela sempre conseguiu fazer conexões fantásticas no trabalho. E no momento que eu comecei a fazer esse trabalho com a Leila, tinha coisas que estavam esquecidas. E ela fez ela tem um projeto com o governo americano, lá em Brasília, que é algo inédito no país. Então, o trabalho dela, ela tinha esquecido, ela foi relembrar disso nas entrevistas, né? Preenchendo, é bastante trabalhosa a minha mentoria, porque eu trabalho muito, mas a pessoa tem que trabalhar muito também. E ela tem que estar muito disposta, porque são horas escrevendo, e não me venha com ChatGPT. relatório, e não me venha com as coisas de IA, porque eu não vou aceitar.
né? Então, assim, eu gosto de IA, gosto de IA, uso, estou aprendendo cada vez mais para tudo aquilo que é robótico, que é prático. Agora, eu tenho, assim, claro que a IA é burra. A criatividade está na gente. Então, nunca você vai ter algo criativo da IA, porque é o algoritmo que te dá respostas. E nós temos uma capacidade absolutamente superior a isso. Então, outro dia, alguém foi procurar uma palavra. No sábado, a gente estava assistindo um programa juntas, várias amigas, e alguém foi, eu vou procurar a palavra na IA. Eu falei, você não acha uma melhor dentro da sua cabeça? Porque, assim, tá virando um hábito tudo buscar na IA que a gente vai deixando de pensar, né? Aí, nesse mesmo sábado, cheguei à noite na casa de uma outra amiga que tem filhos gêmeos de 18 anos que estão prontos para tirar habilitação, né? Mas não sabe dirigir carro manual. Gente, com 11 anos eu dirigia carro, trator, caminhão, qualquer coisa que me desse pela frente. Agora o moleque tem 18 e ele só sabe acelerar e brecar. Ah, não, é porque é difícil aprender. Não, não é difícil aprender. É que a gente está querendo as coisas cada vez mais fáceis, né? E eu acho que isso vai virar está virando um modelo que o pensar ele se torna muito mais raso. E se a gente não resgata essa capacidade de pensar, o criativo real, sem computador, aquele fazer nada para pensar em soluções, a gente vai começar a emburrecer como sociedade. O bater papo sem estar no celular. Outro dia eu me dei conta de que eu não tenho fotos dos churrascos que acontecem em casa aos domingos. Eu não tenho fotos, porque nós deixamos os celulares por aí. Bom, na verdade, sempre tem alguma criança que rouba o meu, porque todos sabem a senha. Mas, e isso também é algo que me preocupa, né? Porque o brincar e tudo aquilo que envolve o desenvolvimento humano está deixando de existir de uma forma muito saudável. Sim. Agora, voltando para o que é o projeto, você falou sobre o resgatar, qual foi o momento que elas tinham os sonhos, né? Resgatar lá atrás o que que elas sempre gostaram de fazer, o que que sempre foi o dom delas. E o que eu acho muito importante ressaltar é que você é psicóloga, né? Eu De sou formação. psicóloga de Ou seja, formação. não é papo de coach, não é, você achar no seu interno, você não sei o quê. Não, você tem respaldo científico, teórico e estudo, né? Me incomoda muito hoje eu ouvir pessoas palpitando muito na internet de assuntos que elas desconhecem. E isso me incomoda de fato. Principalmente porque, bom, eu sou casada com um cientista que é biólogo, químico, tem mestrado, doutorado, 2 PhDs terminados e um pela metade, porque eu arranquei ele do PhD por um outro projeto num determinado momento da vida. E é um cara que é extremamente inteligente e conhece de tudo com profundidade. Aí a gente escuta uma pessoa que mal fez uma faculdade e está vendendo produtos e está vendendo formas de fazer as coisas que não são testadas, que não, sabe, que não tem um embasamento técnico e teórico e científico, e você está mudando a vida de pessoas, né? E sem o cuidado necessário, porque nas faculdades de ciência vocês
estuda algo que é a ética. E a ética, ela te limita naquilo que você fala, naquilo que você faz, porque a ética, ela faz com que você pare de divulgar aquilo que você não sabe. Porque aquilo que você não sabe, você não fala, porque você vai pesquisar. Quando você olha para a área científica, você pesquisa, você estuda, e quando você começa a divulgar os resultados, você tem fases de teste. E você comunica em que momento do teste você está. Então, quando eu olho, por exemplo, assim, eu tive sempre muito medo das vacinas que inventaram aí, começaram a aplicar em todo mundo, por conta disso. Eu entendo, era uma pandemia, tinha que tentar diminuir, mas a gente não faz a menor ideia do que aquilo Não, acontece. sim, mas assim, mas pensando na sua formação em psicologia, como isso ajuda você a construir as mentorias? Ajuda demais porque eu conheço o desenvolvimento humano. Essa é a minha área de formação. Então, eu passei. Na minha época, a psicologia era um curso de 5 anos de período integral. E eu estagiava de manhã, tinha aula tarde e noite. Então, foram 5 anos de muito estudo. Terminando esse estudo, eu fui fazer um mestrado na França. Então, eu continuei estudando e nunca parei de estudar a mente humana, nunca parei de estudar o comportamento humano. O que eu sempre procurei fazer é aplicar o conhecimento de forma atualizada, porque é mentira o que o Freud falou lá atrás? Não. É mentira o que os cientistas antigos eles descobriram permanecem verdade, você tem evoluções a partir daquilo. E por esse motivo eu sigo estudando, para entender quais são as explicações teóricas. E tem muita coisa que a gente não entende na psicologia e você vai entender na teologia. Tem muita coisa que é do seu sentir, que hoje existem algumas linhas que tentam unir a questão da crença, da fé, com o comportamento, que fazem com que você se permita avançar ainda mais. Então, olhar para o seu lado racional, olhar para o seu lado emocional, conseguir criar um modelo, um automodelo, porque você consegue hoje se olhar com mais clareza, com base numa série de teorias. E quando você já tem uma vivência grande, você tem uma capacidade maior de conseguir olhar para o seu passado, identificar aquilo que aconteceu, e aí tem as teorias de cada linha da psicologia que encara essa evolução de uma maneira. Eu olho para uma forma que traz o positivo da vivência, trata o negativo, não escondendo, não jogando areia ou não colocando a sujeira para baixo do tapete, né? Então, os traumas eles têm que ser olhados, têm que ser tratados, mas eles ocorreram e eles fizeram parte da sua vida. Então, vamos olhar para aquilo que tem de bom, de positivo, onde eu continuo. Porque, inclusive, quando estavam falando da construção da minha palestra, tem muito aquilo do momento ruim, que as pessoas se conectam com você. Não, eu não quero saber de momento ruim. Aconteceram momentos ruins. Meu sonho era ser bailarina, o que aconteceu? Tive um acidente de moto, não posso ser bailarina, vou ficar sofrendo? Não, gente, muda o plano. Então, aí Muda o plano. entra uma parte, na verdade, que é
é a sua atuação fortemente em cima da história das suas mentoradas. Porque quando você fala que a gente vai passando o tempo e começa a desenvolver um olhar né, uma forma de olhar de outra forma para um modo de olhar de outra forma para todo o resto que se passou. Hoje, com a consciência que eu tenho, na maturidade que eu tenho, quando eu passei por isso, aquilo, outro, eu não tinha o preparo que eu tenho hoje, eu agiria de outra forma. Mas nem todo mundo que chega na sua idade, ou até antes, ou até depois, tem necessariamente essa consciência. E aí entra o seu papel como mentora de orientar. Então, eu vejo muito que você é como se fosse um vagalume no caminho delas. Quando elas acham que a carreira acabou, que o caminho acabou, você é o vagalume para mostrar, ó, mata dentro, tem muita coisa. E aí você pegou um ponto que eu acho que é o primordial desse meu projeto, porque eu faço terapia desde 5 anos de idade, né? Porque meu pai era médico, mas ele achava que tudo era psicológico. Então, eu tinha bronquite, eu ia para o terapeuta, né? Aí, então, eu realmente, assim, venho... E eu sou de uma família que, embora tivesse muito conflito, era uma família onde você tinha muita liberdade de expressão, tudo podia ser dito. Isso facilitou muito minha vida, né? Porque existiam padrões rígidos, mas igualmente de expectativas e tudo, mas igualmente existia um espaço gigantesco para que os filhos pudessem se colocar e questionar. Eu lembro que ninguém chamava pai e mãe de você, e eu nunca chamei pai e mãe de senhor e senhora, né? Nem meus avós. Eu não falava o senhor e a senhora, eu chamava de você. Então, assim, é uma coisa que eu trago da minha construção, da minha vivência. E aí, o que eu faço quando as pessoas chegam para conversar comigo buscando esse projeto? Eu vou resgatar isso. Porque, normalmente, a dificuldade vem daquela criança que foi ferida. A dificuldade vem daquela adolescente que não pôde fazer uma escolha de carreira. E aí, o que eu vou descobrindo na história de cada uma dessas pessoas? Aqueles momentos onde elas foram felizes fazendo algo. E, por incrível que pareça, independente da carreira, eu tenho descoberto uma linha mestre que sustentou essas pessoas vivas até hoje. E agora é puxar, trazer esse histórico, trazer o bonito dessa história construída, catar esse monte de bons momentos e transformar isso numa coisa excepcional. E isso tem se mostrado verdade com várias pessoas, até com algumas que têm bem menos de 50, que é o meu público, né? Uhum. Porque meu público é 50 a mais. Eu tenho tido muito sucesso com mulheres 60 a mais. E ontem eu estava conversando com uma que é 40 a mais, né? E ela falou: imagina que você fala que eu era. Eu não me lembro exatamente qual foi a palavra que ela usou, mas ela falou: você falou que eu era um fenômeno e isso me impactou, porque eu era uma mocoronga. E eu não. Falei: você nunca foi uma mocoronga. E assim, é uma pessoa que é brilhante. E sempre foi brilhante. E ela falou: eu fiquei impactada de ouvir você falar de mim. Então, mas é a minha visão. Por quê? Porque a minha visão, eu tenho um radar excepcional. Assim,
Sabe, não tem naqueles desenhos que a gente assistia quando era criança? Bom, eu assisti com você vários, que tinha um detector De de metal, assim. metal que ia passando em cima do gramado até achar a pepita de ouro ou qualquer coisa assim? Pois é. Eu tenho esse radar apurado de uma maneira que hoje eu me impressiono. Porque eu consigo olhar para aquela pessoa. Eu pego onde está o ruim, mas eu não foco onde está o ruim. Eu acho que assim, o que me fez desenvolver a carreira e chegar onde eu cheguei em recursos humanos foi essa minha capacidade, né? E muitas vezes eu não ia mais longe e não fazia projetos muito mais bacanas, porque as empresas te brecam, né? Sim. Porque nem sempre você está desenvolvendo aquele cara que a empresa mais gosta para aquele cargo, né? E eu várias vezes falei para as pessoas: vai buscar fora, não se apequene para estar aqui. Eu tenho alguns exemplos que eu carrego comigo de pessoas que são essas que você fala, elas te ligam anos e anos depois, né? Hum. E algumas, elas nem mudaram de empresa, elas mudaram de país e foram buscando dentro daquilo que era o lugar onde elas estavam melhores, né? Então, quando eu eh, recebo uma ligação da Solene me contando: eu estou te ligando para dizer que eu acabei de ser promovida a diretora de RH da Zara França e eu estou ligando para você antes da minha mãe, porque você, quando eu era estagiária, me disse que aos 35 anos eu teria essa posição. Ela falou: só você acreditou em mim. Mas é porque ela já tinha ali uma série de skills que era só botar alinhadinhos, que era um caminho certo. Uhum. Agora, outras pessoas eu mostrei igualmente que tinham essas capacidades e as pessoas não chegaram lá? Sim. Mas até aí, cada um tem que fazer a sua parte também, né? Aí é que tá. Eu sempre falo isso. Você poderia ter a família perfeita que você acha que ia resolver seus problemas. Ah, é porque eu queria uma mãe que tivesse sido mais carinhosa, queria que meu pai não tivesse ido embora, queria que isso, aquilo. Gente, essas coisas, todos temos muitas dores. Só Uhum. que eu garanto, mesmo se você tivesse o que você acha que é a vida perfeita, tua cabeça não ia ser perfeita ainda, então você ia achar craca. Você encontra as coisas. Agora, falando sobre achar craca. Quando a gente fala sobre as crenças que a gente carrega e que a gente não vai percebendo, e os traumas, enfim. é, Você sente que existe um pouco de crença de que trabalho não pode ser com aquilo que é divertido ou com aquilo que eu sou bom, porque trabalho tem que ser difícil? Porque tem muita gente que traz essa concepção, né, de que fazer a vida fazendo o que você gosta não dá certo. Trabalhar com aquilo que você ama não dá certo, não dá Quer dinheiro. um E exemplo? você cria outra Quer o coisa, né? exemplo mais banal? Hã. Para que você tem filho? Outro dia alguém falou para mim: ah, mas criança dá trabalho. Não, criança não dá trabalho. Assim, você tem uma responsabilidade, né? E você tem uma série de funções para criar uma criança, mas dá trabalho? Sei lá, para mim não é trabalho aquilo, é um prazer desenvolver uma criança. Então, é a crença das pessoas de que responsabilidade não, o que exige responsabilidade e cuidado não pode ser prazeroso. Por que não? Por que não? Então, assim,
é muito medíocre a nossa visão quando a gente olha para aquilo que a gente quer. Porque, assim, a única coisa que eu penso, por exemplo, de filho, filho normalmente dá trabalho quando a gente não sabe cuidar, quando a gente não dá atenção, quando a gente não tem a dedicação suficiente, né? Então, assim, se é pôr filho no mundo para reclamar, não põe filho no mundo, né? Não põe filho no mundo, porque eu acho que é para ser prazeroso, assim como o trabalho, né? Então, eu, quando saio de casa de manhã, é para dar o meu melhor. E eu tenho um trabalho formal diariamente, das 13 às 22 horas. Eu cuido de uma operação de loja que todo mundo vai falar extremamente trabalhosa. Não, gente, faz parte do negócio, porque se eu não tivesse problemas, não precisaria existir a minha função. Não precisaria. Então, assim, para que você precisa de tantos níveis hierárquicos nas empresas? Por quê? O nível de profundidade com o qual você lida com os problemas, ele muda de acordo com o teu nível hierárquico. Então, quando eu olho para essa empresa que a gente está criando e que a gente vai conseguir desenvolver muito e rapidamente, eu penso, né, nesse nosso jeito de ser, que é pegar o melhor das pessoas e desenvolver rápido. Eu sempre falo que isso é uma coisa que eu aprendi. É uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe. Sempre falo. É, Mas isso vem da vovó. Não, então, mas que quando falam, né, sobre oratória, sobre a comunicação, e muita gente às vezes fala, nossa, mas é sempre todo mundo fala igual, sabe? Uma coisa meio fria, aquela coisa que tem que ter a voz de locutor e tal. Eu acredito justamente no pegar o que você tem de melhor, jogar o holofote nisso, enquanto você desenvolve aquilo que é a sua sombra, digamos assim, que é o seu desafio, que é a tua fragilidade. Porque isso, ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo e nunca vai ser. Agora, você precisa parar, deixar de desenvolver aquilo que é bom, não deixar que essa parte boa brilhe por conta de fragilidades, por conta do que você chamaria de defeitos, sabe? De desafios. Não, é você trabalhar nessa parte e você estar desenvolvendo, mas ainda assim valorizando aquilo que é positivo. Não é não olhar, né? Não é não dar a devida atenção, não é não trabalhar naquilo que é difícil, naquilo que é tua fragilidade, naquilo que você pode melhorar, não é não olhar para isso, mas é não trocar essa posição. Exatamente, exatamente. E eu acho que quando a gente olha, né, como empresa para a 55, eu gosto de pensar que a gente vai pegar a gente vai fazer como a vovó fazia, né? Porque, assim, quando vocês demonstravam interesse em alguma coisa, ela mandava pau em cima daquilo. Eu quero pintar, então assim, ó, é quadrinho, é escola, leva no museu, faz não sei o quê. Ah, vai ser pintor? Não, mas pelo menos oferece a oportunidade, né? Então, assim, quando eu era criança, eu fui fazer todos os esportes para ver naquele que eu mais me encaixava, naquilo que eu mais gostava, onde eu me saía melhor. E vamos usar isso de forma positiva, né? Então, assim, vamos olhar para as possibilidades e vamos fortalecer aquilo que flui. Porque você ficar, assim, eu sempre tive dificuldade com algumas coisas específicas na escola. Então, assim, eu era péssima em história. Não, eu sou péssima até hoje. Não, às vezes o papai me pergunta umas coisas, comenta algumas coisas que eu falo, não sei o que é isso. Ele fala, como é que uma pessoa da tua idade não sabe isso? Aí eu fico com aquela cara de banana, mas eu não sei mesmo. E eu falo, mas eu sou obrigada a saber? Não, mas é o mínimo. Não, gente, mas assim, eu não consigo gravar fatos da história, porque principalmente quando tem guerra, quando tem alguma coisa assim. Não, mas das pessoas você consegue lembrar de tudo. Mas é isso.
Porque são habilidades que, assim, eu consigo. Se você falar de uma pessoa que eu li o currículo e que eu entrevistei há 30 anos atrás, eu vou lembrar dessa pessoa. E eu não consigo lembrar o que estava nos livros de história. Agora, com matemática, eu ia bem, com biologia, né? E tudo aquilo da área de humanas, eu tenho uma facilidade enorme. E aí eu tenho uma capacidade de olhar para as situações, e eu até gostaria de entender muito de história, porque quando você vê esses livros sobre guerra e as estratégias de conquista e tal, talvez me ajudassem muito no meu trabalho hoje. Mas eu tenho a capacidade de olhar, entrar numa empresa e eu converso com todo mundo e eu pergunto para todo mundo e eu falo com todo mundo e daqui a pouco eu falo, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu pego aquela, sabe, eu consigo olhar para aquela teia inteira e falar, isso tá aqui, isso aqui tem que estar aqui, isso aqui, e reposicionar coisas e pessoas, e eu faço isso com os pensamentos das pessoas, eu consigo ordenar as Então, coisas. e no caso das suas mentoradas, porque você falou quando você já chega em uma empresa que está pronta. E no caso das suas mentoradas, que você está ajudando a criar o negócio, a criar a empresa. Como é esse primeiro passo da Vivi na vida delas? Eu vou buscar na criança, é o que eu falei, eu Uhum, vou lá de trás. A uhum. gente faz uma retomada da vida. E aí a gente vem reconstruindo essa vida de forma estruturada. Começa a fazer sentido de uma maneira, porque eu nunca ouvi a história. Para mim, é a história contada uma primeira vez. Eu tenho um distanciamento emocional importante. Eu não sofro com os momentos difíceis. Então, a minha capacidade de criar uma conexão de fatos e fazer com que essa vida seja feita de degrauzinhos para você chegar até o cume é fantástico. Porque a hora que eu coloco isso de forma que eu reapresento, né? Porque eu recebo o material que vem do coração, que vem da vivência, que vem da vida. As 3 primeiras sessões, a gente vai reconstruindo isso. Na 4ª sessão, a gente já tem um modelo, e são lentas essas entrevistas, essas conversas, esse monte de coisa que as pessoas têm que mandar para mim, para que eu consiga me preparar, porque até a 4ª sessão, você não tem praticamente feedback, porque eu vou reconstruindo, eu não tenho um modelo único, não é um padrão, não é que você vai responder as mesmas perguntas que a outra, que a outra, que a outra, não. Eu vou readequando de acordo com a tua realidade e de acordo com a metodologia que eu desenvolvi. Que é essa possibilidade, porque assim, eu tenho mais de 20 anos de psicanálise, né? Eu trabalhei com a terapia junguiana, com abordagem corporal. Hoje eu tenho um conhecimento bastante razoável da psicologia sistêmica do Bert Hellinger. Então, que fala da ancestralidade, né? Uhum. Mas Porque aí a gente como... repete os fatos. Então, a forma como eu construí essa metodologia, ela reconstrói a sua vida de uma maneira que você consiga enxergar o sentido que aquilo fez, como você construiu aquilo, e te mostrar o tanto que sobrou de experiências positivas. É uma forma da pessoa se olhar com orgulho,
sabe? Então, assim, é uma reconstrução, é um recap, porque, na verdade, eu não fiz nada, ela já fez, ela já vem com tudo pronto. Então, assim, não tem que buscar mais teoria, mais. Tá, pode ser que você precise de um cursinho ou outro para alguma Não, ferramenta tá, mas ou você qualquer vai coisa, orientar a pessoa mas baseado no que ela já tem. é com base naquilo que está feito, né? Sim. Aí agora, quando você pegou aquilo, pegou toda essa parte emocional, a pessoa se viu, ela agora tem orgulho dela. Como você converte isso em um negócio? O mais lindo de tudo isso é que na hora que ela entende tudo aquilo que ela construiu, ela tem os insights dela. Assim como eu tive um insight com a vovó, daquilo que eu queria fazer, que eu consegui conectar todos os pontos naquele momento, aconteceu com as outras. Porque, assim, quando eu comecei o trabalho com uma delas, ela queria viajar pelo mundo e conhecer o mundo e tal, parará, e no fim ela chegou à conclusão de que não, ela gosta de viajar e ela vai continuar viajando de férias e o máximo que ela puder. Mas o, o ponto principal, né? O relacionamento que ela tinha com as pessoas que era o importante, era o conhecimento que ela conseguia e as relações que valiam para a vida dela. Então, porque as viagens, elas proporcionavam isso, conhecer mais e relacionar melhor. E aí, no determinado momento que ela conseguiu unir tudo o que era importante para a vida dela, surgiu uma possibilidade. E não é do nada ou de repente, é simplesmente uma construção. Então, eu organizo os pensamentos da pessoa, eu levo a um momento criativo, utilizando a experiência vivida e a experiência passada. E aí, para quem vira e fala, mas eu tô muito velha, já foi meu tempo, eu já não tenho mais o que fazer, eu já tô com tantos anos, o que eu vou atrás de alguma coisa nova agora? Você passou por uma transição de carreira numa idade que muita gente consideraria avançada, já, e que pro mercado mesmo, tem muita gente que já fala que já deu, realmente, né? Ah, já vai aposentar e tal. E você falou, Pois eu não paro agora, eu só paro quando eu quiser. O que você diria para essas pessoas que acreditam que idade é um fator limitante? Eu diria para ela ir no despertar. Pensando um pouco nessas pessoas que ainda têm muita vida, mas não sabem o que fazer dela, eu construí um evento de 2 dias, que é gratuito, então ninguém tem desculpa para não ir. Uhum. Onde a gente vai falar sobre isso. Então, 2 dias parece muito, mas na verdade é pouco. Por quê? Porque em 2 dias eu vou despertar esta pessoa para essa nova possibilidade. Então, a gente vai ter uma série de exercícios, dinâmicas e palestras para trazer situações reais e para conhecer um pouquinho da metodologia que eu utilizo para que essas mulheres acordem para o futuro que elas podem ter. Uhum. Então, 2 dias é o mínimo suficiente para a pessoa ter essa faísca do despertar 50 a mais na vida dela. E por que é um evento e por que é um evento grande, tá? De muitas mulheres, pela conexão em si. Porque a hora que você está sozinha pensando num novo projeto e você tem 60 anos, você parece uma doidinha, né? A hora que você se junta com mais 2, 3, aí vira conchavo. Porque você tem é bacana isso, porque você começa a perceber
que tem muitas outras pessoas que estão na mesma situação que você. Na sexta-feira, eu estava conversando com uma moça da WeWork. A WeWork vai ser um dos meus patrocinadores nesses eventos, né, que a gente vai fazer. E eu estava conversando com uma moça que a mãe tem 59 anos. E eu contei do meu projeto. E quando eu contei do meu projeto, ela falou assim: eu preciso que minha mãe vá no seu evento, porque eu e o meu irmão saímos de casa, minha mãe se aposentou e ela não está sabendo o que fazer da vida dela. Então, assim, somos muitas. Somos muitas. E essa possibilidade de estar com outras pessoas vai tornar isso possível. Legal, maravilha. E aí me conta assim, brevemente, se alguém tivesse, se uma mulher 50 a mais, 60 a mais, tivesse com o telefoninho dela, descendo ali no Instagram, pensando, minha vida passou, eu não sei o que fazer mais, é isso, eu vivi a minha vida pelos outros e agora eu não sei, não vivi o que eu queria, não fiz o que eu queria, tenho um monte de sonhos dentro de mim, não sei o que fazer. O que você diria para essa pessoa? Participa do Despertar e vem ser feliz com a gente. E além disso, aí se você pudesse conversar com a Viviane dos 55, dos 60 anos, o que você diria para ela? Que bom que você não desistiu, né? Porque eu tô começando uma nova fase que vão mais 20 anos pela frente, né? Então, eu gostaria de ter várias amigas da mesma idade fazendo a mesma coisa. E é uma comunidade grande que está sendo criada. Já existem muitas, mas o meu poder de conexão sempre foi muito forte. E eu estou me juntando com outras mulheres que igualmente têm uma vontade gigantesca de fazer isso acontecer. Então, é por aí. Esse é o caminho. Legal. Então, faz só uma chamada, como se você estivesse falando comigo mesmo, que eu fosse uma mulher de 50, 60 a mais, que devesse ir ao despertar. Dá um sacolejão em mim. Fala, mulher, você tem um monte de sonho dentro de você, você tem histórias lindas para contar, você tem um dom que pode virar o seu negócio, pode ser o seu propósito de vida. Vem aqui que eu vou te ajudar. Me dá esse sacolejo. Você já parou para pensar em tudo aquilo que você pode beneficiar a vida dos outros com aquilo que você é? Se você não sabe como fazer isso, vem que eu te ensino. Eu te ajudo e nós vamos juntas. Sensacional, que alegria poder te entrevistar e conversar sobre essa nova fase nossa como empresa e sua nova fase como empresária e mentora, ensinando o que você a vida inteira foi já paga para fazer e hoje se transformou no seu negócio. O seu dom, a sua paixão, o seu amor, a sua forma de transformar o mundo hoje se tornou o seu negócio e está possibilitando muitas mulheres resgatarem os sonhos delas e criarem novos objetivos e perceberem que tem muita vida depois dos 50 a mais. Muita. Muito Obrigada, Kátia. Obrigada, mãe. Te amo. Também te amo. Esse foi o nosso episódio. Fiquem ligados para os próximos. Ficou com dúvida? Queria perguntar alguma coisa para Vivi? Deixa nos comentários e segue para mais. Até a próxima!